Atenção, torcedor do Botafogo! Uma bomba foi anunciada e pode mudar tudo no clube. Se você é apaixonado pelo Botafogo, se você acompanha cada detalhe do nosso glorioso e vive intensamente cada minuto de cada jogo, segure-se firme. O que vamos revelar hoje é simplesmente de arrepiar. Mas antes de começarmos, é essencial que você se inscreva agora mesmo no canal Botafogo Hoje Últimas Notícias e ative o sininho das notificações. Não dá para vacilar quando o assunto é notícia quente, e aqui você vai ficar sempre um passo à frente. É aqui que as coisas acontecem primeiro. Então já sabe, inscreva-se, ative o sininho e fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode ser o início de uma virada histórica para o Botafogo. Agora vamos direto ao ponto. Você já se perguntou o que aconteceria se, de repente, um dos nossos jovens talentos mais promissores fosse alvo de um dos clubes mais ricos do futebol mundial? Não estamos falando de qualquer proposta. Estamos falando de um interesse real, direto e muito mais sério do que a maioria imagina. Nos bastidores do Nilton Santos, o clima é de tensão, expectativa e muita cautela. Uma movimentação recente de um gigante europeu acendeu o alerta geral na diretoria do Glorioso. E o mais surpreendente, isso não estava nos planos de ninguém, nem mesmo do jogador. Mas quando o futebol da Premier League bate a porta, tudo pode mudar num piscar de olhos. Um jovem que nem era para ser titular em 2025. Mas o destino trouxe outros planos. Jair, zagueiro de apenas 20 anos, chegou ao Botafogo com uma expectativa modesta. Não era para ser peça-chave este ano. A ideia inicial era que ele fosse preparado, lapidado, aos poucos. Mas o futebol, como sempre, pregou uma peça. As lesões de Bastos, Barbosa e David Ricardo abriram caminho para que Jair entrasse em campo mais vezes do que o planejado. E o que ele fez com essas oportunidades? Simplesmente agarrou com unhas e dentes. Em apenas 16 partidas, Jair demonstrou uma maturidade impressionante para sua idade. Com velocidade, bom posicionamento, visão de jogo e uma frieza típica de veterano, ele conquistou a confiança da torcida e, principalmente, dos olheiros da Europa. E foi aí que tudo mudou. De forma discreta, quase silenciosa, o Nottingham Forest, tradicional clube da Premier League, começou a se movimentar. Um primeiro contato foi feito. Nada de alarde, nada de vazamentos. Mas como tudo no mundo do futebol vaza eventualmente, a bomba explodiu. Jair está na mira da Premier League. Isso mesmo. O zagueiro de apenas 20 anos já atrai os olhos do futebol inglês. E não se trata apenas de uma sondagem qualquer. O Nottingham Forest quer mais. Já pediu informações detalhadas, já analisou relatórios, e o próximo passo é formalizar uma proposta. Os valores. Em sigilo absoluto. Mas especula-se que pode ser uma das maiores negociações da história recente do Botafogo. E não para por aí. O que está por trás desse interesse? Você pode estar se perguntando, por que logo o Nottingham Forest? Por que Jair? E o que isso significa para o futuro do Botafogo? A resposta pode estar no novo modelo de observação de talentos que o clube inglês vem desenvolvendo. O Nottingham Forest tem investido pesado em jovens jogadores sul-americanos, sobretudo aqueles que demonstram um crescimento exponencial em curto prazo. Jair se encaixa perfeitamente nesse perfil. Alto, técnico, bom de cabeça, com saída de bola e ainda por cima barato, se comparado aos padrões europeus. E mais, o clube inglês já demonstrou interesse em outro jogador do Botafogo recentemente, o atacante Igor Jesus. Isso indica algo maior. Pode ser o começo de uma estratégia mais ampla do Nottingham de formar uma base sólida com jogadores promissores do Brasil, e o Botafogo está diretamente envolvido nesse plano. Mas atenção, essa possível venda de Jair pode significar muito mais do que uma simples transferência. Pode mudar todo o planejamento do Botafogo para 2025. Vamos refletir juntos. Com a possível saída de Jair, a zaga alvinegra volta a sofrer com a escassez de nomes confiáveis. Bastos e Barbosa ainda se recuperam, David e Ricardo seguem em oscilação, e as opções para compor o elenco titular podem forçar a diretoria a buscar reforços às pressas, o que pode gerar negociações complicadas, custos elevados e, claro, risco técnico. Além disso, a venda de Jair por um valor expressivo pode liberar caixa para grandes contratações em outros setores. Estamos falando de peças que podem elevar o patamar do elenco e colocar o Botafogo de volta ao topo da tabela. Mas será que vale a pena abrir mão de um jovem tão promissor agora? Será que essa é a melhor hora para vender? Ou estaríamos cometendo o mesmo erro de sempre, vender cedo demais e se arrepender depois? A torcida está dividida. O clube está em alerta. E a Europa está de olho.
Jair representa muito mais do que um bom jogador. Ele simboliza o futuro. Um futuro que pode ser escrito aqui, com a camisa do Glorioso, ou ser transferido para os palcos da Premier League. E essa é a dúvida que paira hoje sobre a cabeça da diretoria. O Botafogo está diante de uma encruzilhada. E você, torcedor, precisa fazer parte dessa decisão. A pressão da torcida tem força, tem voz, e pode influenciar diretamente nos próximos passos. Você é a favor da venda? Ou acha que devemos segurar o garoto e fazer dele um pilar do nosso futuro? Deixe seu comentário com a sua opinião. Queremos saber o que o torcedor pensa. Porque essa decisão pode mudar tudo. E antes de encerrar, mais um aviso importantíssimo. Inscreva-se agora mesmo no canal Botafogo Hoje Últimas Notícias. Ative o sininho porque o caso Jair é só o começo. Temos muito mais vindo por aí, com possíveis saídas, chegadas surpreendentes e negociações que podem reescrever a história do nosso glorioso. Você não vai querer perder nada. Se inscreva, ative as notificações e comente aqui embaixo. Você deixaria Jair sair? Ou seguraria o nosso novo xerife até o último minuto? Nos vemos na próxima bomba. Porque aqui é Botafogo Hoje Últimas Notícias, onde o coração alvinegro bate mais forte. Fique ligado. O próximo capítulo pode ser ainda mais surpreendente.